Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre pronomes relativos. E o que são pronomes relativos? Pronomes relativos são partículas usadas para fazer relação entre duas frases. Onde que os pronomes relativos aparecem? Eles aparecem no meio das duas frases. São duas frases compostas por verbos. Então, duas frases que têm correlação uma com a outra, possuem dois verbos e no meio de cada uma das frases vem o pronome relativo, que é para fazer a junção das duas informações. E quais são esses pronomes relativos? Possuem cinco, porém um deles você não precisa estudar, pois ele não é utilizado. Antes era, porém agora não está sendo mais utilizado. Então você não precisa perder tempo estudando ele. Mas eu vou falar qual é, certo? Então vamos ver os quatro, que são who, which, whose e that. São esses quatro. E esses quatro possuem uma regra para como ser utilizado. E a regra para ser utilizado é quando você quer fazer relação entre pessoas e animais de estimação de duas informações correlacionadas, você usa o who. Caso você queira fazer relação de objeto e informações sobre animais, você usa o which. Caso você queira fazer a relação de pertencente objeto a alguém, você usa o whose. E o that, ele é usado para as ocasiões de pessoas e animais de estimação e objetos e animais. Ele é a forma informal dos pronomes relativos, certo? Pelo fato dele ser informal, você não vai encontrar ele escrito. Quando você fala, você pode utilizá-lo, porém na escrita você usa os outros, o who ou o which. Por que não o whose, a inversão, a tirada do whose para colocar o that? Porque como se diz posse, o that não pode ser utilizado para ele ou substituí-lo, certo? Temos aqui quatro exemplos dos quatro pronomes relativos sendo utilizados em uma frase. Na primeira frase é o who, que faz relação à pessoa, a quem faz a ação. I have a friend, eu tenho um amigo, who plays football. Eu tenho um amigo que joga futebol. Ou eu tenho um amigo no qual joga futebol. Na segunda frase eu tenho I have a friend whose parents are football players. Eu tenho um amigo cujo parentes ou pais são jogadores de futebol. Então, o pertencente da frase são os pais dele, certo? Os pais dele é algo que pertence a ele e tem a informação seguinte, que é que são jogadores de futebol, certo? Na terceira frase, que faz relação a uma informação sobre animais, que você usa which. Elephants are big animals, which makes them one of the heaviest animals. Elefantes são grandes animais, no qual faz eles serem um dos mais pesados. Então, quando eu quero fazer relação de informações sobre animais, eu uso o which. E o that, que é o informal, você pode substituir ou a primeira frase ou a terceira. Por que não a segunda? Porque se diz posse, você está fazendo relação de posse, certo? Então, na primeira, I have a friend that plays football. I have a friend that plays football. Então, eu posso modificar o who pelo that quando eu vou falar. Agora, quando eu vou escrever, eu escrevo o who. Na terceira, eu posso também modificar. Elephants are big animals that makes them be one of the heaviest animal. Então, eu posso modificar o that no lugar do who e do which quando eu estiver falando. Não posso trocar o whose porque ele é
ele indica posse, né? Ele faz relação de posse. O quinto pronome relativo, que eu tinha falado que não precisa estudar, pois não é muito usado, é o whom. Ele faz algo parecido com o who, que quer dizer relação entre pessoas, né? Informações de pessoas, ou pessoas e animais de estimação. O whom é usado para pessoas e animais de estimação que estão sofrendo a ação da frase, certo? Então, por exemplo, I have a friend whom I love. Então, eu tenho uma frase I have a friend, que é eu tenho um amigo, e a outra frase que é que eu amo. E no meio viria o whom, pois é uma ação que meu amigo está sofrendo, né? O verbo amar é uma ação, então o meu amigo está sofrendo essa ação, então eu uso whom. Então ficaria I have a friend whom I love. Mas você não vai ouvir isso. Você vai ouvir I have a friend who I love, certo? Com o who e não o whom. Então lembrem-se, who para pessoa, animal de estimação, whose para objetos ou pessoas, que faz relação de pertence, certo? Então, informações que pertencem a outra coisa ou a alguém, você usa o whose. Which, quando você quer fazer correlação de informações sobre animais, você usa o which. E o that você usa quando você quer fazer relação entre pessoas, que seria o who, e which, que seria relações a animais. Então, são esses 4 importantes, e o quinto, que é o whom, que você não vai usar. Então, lembre-se, who, whose, which e that. Esses são os principais pronomes relativos. E por hoje a nossa aula é essa. Muito obrigado e bons estudos.